Me lembro quando eu tinha medo de operar no mercado OTC. Me lembro de quando fazia entradas de apenas R$ 2 e tiravam sarro de mim dizendo que eu estava trocando moedinhas ou que isso era apenas um joguinho de dinheiro. A questão aqui é: deixe que os outros pensem e falem o que quiserem. Se você tem um sonho, segue em frente. Não desista. Continue se dedicando e se aperfeiçoando diariamente, que a colheita virá. Deus vai te abençoar e vai valer a pena cada lágrima que você deixou regando o solo no caminho. Apaixone-se pelo processo, pela jornada, pois é só o que existe, esse infinito e ilimitado progresso. Parece até um poeta, né? Mas foi só eu que escrevi, o Galhardo. Fala, trader! Tudo na paz? Trader, talvez você, assim como eu, já teve medo de operar um dia no mercado OTC. Essa publicação que eu acabei de ler para vocês aqui, eu postei em 18 de fevereiro de 2024. Um pouco mais de um ano atrás, né? Um ano e meio atrás. Foi numa época que destravou minha mente para operar no OTC, porque antes, nos 5 anos antes que eu tive de mercado, eu tinha um preconceito muito grande com relação ao OTC. Eu tinha uma trava mental com relação ao OTC. Eu não confiava no meu operacional para operar o OTC. Eu tinha medo de operar o OTC. Justamente por quê? Por causa de crenças limitantes que eu adquiri através, né, de consumir conteúdos, através de tomar LOIs em OTC e tal. Então a gente vai desenvolvendo essas crenças limitantes que atrapalham a gente. E por que eu falo que é crença limitante? Porque, cara, achar que o gráfico se movimenta contra você, que nem eu achava isso, que eu fazia entrada e o gráfico ia contra a minha entrada, é uma prepotência muito grande, né? De achar que ao ponto de que o valor que você está operando é tão grande ao ponto de influenciar o movimento que o gráfico vai fazer. Cara, se você abrir o ranking semanal da corretora, você vai ver a quantidade de dinheiro que movimenta, né? A corretora, às vezes a gente não tem ideia do quão grande é esse negócio, né? Que a gente está participando. E aí a gente acha que tem alguém ali, né, cuidando, vendo as nossas operações e indo contra. Ou até um programa que faz isso, né? E a questão é que na verdade o que você precisa é de método. Você precisa de um operacional que funciona no OTC. E isso, de uma vez que você desenvolve, vai que vai, cara. Você opera normal. E aí com a prática, conforme você vai tendo vitórias, tendo resultado, aplicando esses operacionais que funcionam também em OTC, você vai perdendo esse medo de operar no OTC. Mas para isso você tem que se permitir, né? Se permitir evoluir, se permitir avançar, se permitir aprender. Porque senão fica estagnado, né? Tem gente que tem mais tempo de mercado que eu e até hoje não desenvolveu a habilidade de operar no OTC. Então, por conta disso, a pessoa fica limitada a operar em determinados horários do mercado, sabe? E, cara, uma vez que você desbloqueia a capacidade de operar no OTC e ficar lucrativo no OTC, velho, sua vida muda, cara, porque o OTC é 24 horas. Não tem mais a limitação que você tinha antes a respeito do horário. Então, tanto faz se você vai operar de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, tanto faz o horário que você tiver para você operar, você vai lá e opera. Então é uma liberdade muito grande. Eu antes de aprender a operar no OTC, que eu ficava operando só com o mercado aberto, o que acontecia? Ficava limitado por causa do horário, né? Tinha que operar naquele horário de manhã. Ficava limitado por causa das notícias. Nossa, na hora que saía a notícia não podia pegar a operação. Então tudo isso são coisas que limitam o trader, cara. E a maioria, eu ia falar que a maioria não, mas é todas. Todas as limitações na nossa vida, elas são crenças. São crenças e limitações que nós mesmos impomos ao nosso crescimento. Porque, na verdade, nós somos seres ilimitados, cara. O nosso crescimento é exponencial. A única coisa que atrapalha o nosso crescimento
é a nossa própria capacidade de acreditar em nós mesmos e no quanto a gente pode crescer, né? Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, galhardo.trader, e me segue lá, porque eu posto lá os melhores momentos dos vídeos aqui do canal e também posto muitas operações da minha conta principal, coisa que aqui no canal eu não posto. Então me acompanha lá no Instagram que vai valer a pena, beleza? Agora bora dar uma focada aqui no torneio e pegar algumas boas operações para ver se a gente consegue se classificar aí nessa premiação. Opa, já encontramos aqui a primeira operação do dia, pessoal. Aqui é uma operação de venda clássica, não tem como comprar aqui. Se for entrar aqui é vendido. Respeitou o comando de baixa anterior, nossa linha marcada aí do Galhardo. Aqui a gente vai fazer uma operação de taxa dividida, porque tem vários alvos próximos do preço, mas é no máximo 3 taxas, que na verdade é o valor da minha entrada, que eu ia fazer dividido em 3, né? Mas é uma operação muito forte que a gente encontrou de cara aqui, tendência de baixa, tudo favorável para dar essa vitória para nós aí. Uma probabilidade bem alta de dar uma vela de venda aqui, é para dar uma vela vermelha. Mas no mínimo aí ela vai retrair e pagar nossas taxas mais acima, né? E foi vitória para nós, pessoal. Não pagou as 3 taxas, mas tudo bem. A primeira entrada minha foi uma entrada precipitada mesmo, a primeira taxa que eu peguei, porque eu acreditei que no nascimento a vela já ia descer, entendeu? Mas a vantagem de pegar 3 taxas é essa. E se você for operar na abertura, igual eu fiz aí, tem que ser taxa dividida. Não vai pegar mão cheia de abertura, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Opa, acho que aqui vai dar uma oportunidade pra gente, hein, pessoal? Essa vela só tem que retrair acima do indicador ali. Vamos ver esse alarme aqui, né? Ela retraindo ali em cima, pessoal, a gente vai ter aí uma belíssima oportunidade de compra. Aí, ó, com gap de alta ainda, maravilha. E pega mais 2 taxas divididas aqui, né? Se ela buscar o pavio. Vamos ver. Aí, ó. Nossa, top demais, pessoal. Top das galáxias. Oportunidade nota A aqui que a gente encontrou a favor da tendência de alta. Rompeu o comando de baixa, respeitou o comando de baixa e logo na abertura ela buscou novamente essa parte. Cara, golaço. Ainda mais que a outra vela anterior deixou uma nova máxima lá. Ó. Top demais, pessoal. Uma operação muito boa que a gente pegou aqui. Estamos dentro do gerenciamento. Se der loss também não tem problema, porque a gente ainda está no torneio. Mas vamos ver aqui se ela... Nossa. Será que vai pagar, galera? Ô louco. Não, aqui é uma operação muito boa mesmo. Peguei sem peso na consciência. Opa, 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 opa. Aí, galera. Pagou ou não pagou? Pagou as 3 taxas. Top demais.
Ó, pessoal, por que eu peguei só uma taxa aqui nessa operação? Porque era uma operação nota B, que está contra a tendência, e ela não buscou aonde ela dava para buscar para pegar mais taxa. Nem, por exemplo, aqui seria a primeira entrada, não foi onde eu peguei. Aí ela ficou por aqui, ó, antes de dar o tempo de terminar. Aqui não tinha por que pegar, entendeu? Se ela tivesse buscado aqui onde ela está agora, antes de acabar o tempo de compra, eu teria pego mais duas taxas aqui. Mas ela não fez isso. E era uma operação nota B que estava contra a tendência, então achei melhor não arriscar. Ó, aqui eu tinha uma operação de venda, estava preparado para vender para a próxima, para essa vela aqui, né? Porque a gente respeitou aqui, ó, teve o respeito desse comando de baixo aqui, então estava preparado para vender aqui. Porém, a vela nasceu com gap de alta. Gap de alta na região de resistência simboliza o quê? Força compradora. Então, se o gráfico demonstrou força compradora, eu vou entrar vendido? Não, né? E está pagando. Não significa que não vai pagar, né? Porque tudo pode acontecer. Mas a gente tem que fazer a leitura e operar com base na leitura. Se o gráfico deu um gap de alta aqui na região de resistência, eu não vou sair vendendo. Nossa, essa foi bonita, hein, pessoal? Ó, aqui a gente usou o gap ao nosso favor. Aqui, ó,
Teve o rompimento aqui, ó, das nossas linhas, né, do Galhardium. E essa vela aqui, ó, por que teve o rompimento? Sendo que ela fechou abaixo? Por causa do gap, né, pessoal? Deixa eu só tirar o print aqui, daí eu vou tirar a operação da frente aí pra gente ver o gap. Era para ter entrado mais pesado nessa aqui. Eu entrei pouco, dava para ter aproveitado mais. Era para ter entrado com a mão maior, mas tá bom. Ó, observa aqui, ó. Essa vela aqui foi nosso gatilho, tá vendo? Ela veio buscar aqui embaixo essas linhas e retraiu. Tudo bem que ela fechou abaixo desse último comando de baixo aqui, ó, que aqui tinha vários comandos, né, nessa região. Aqui era uma região forte para a gente operar após o rompimento, pegando retração, mas não ficar pegando se a vela para aqui no meio das regiões, sabe? Tipo assim, região que tem muitos comandos igual essa daqui, a gente não opera se o comando para aqui, assim, ó, sabe? A gente opera quando ele rasga para um dos lados, para cima ou para baixo. Aí sim, porque daí a região vira um suporte, uma resistência muito forte. Então, no que a próxima vela aqui, ó, nasceu com esse gap de alta, pô, o que simboliza pra gente aqui o gap de alta? Numa região dessa, cara, entrou compra, entrou compradores, entrou força de compra. O gráfico vai subir o preço. Então tá aí, foi uma linda vitória para nós. E com essa vitória a gente se classificou no campeonato, né? Posição 15. Vamos ver aqui, ó. Já tem premiação. Top demais. Mas dá para subir mais ainda, galera. Ó, o cara que tá em 14 aqui tá com menos de 100 dólares acima da gente. É uma operação aí, a gente já alcança ele. Mas não vou fazer tudo hoje não. Hoje é domingo, não tô afim de ficar operando o dia todo. Mas conseguimos pegar umas entradas muito bonitas hoje, hein? Fala sério. Merecemos essa classificação aqui. Mas eu queria mesmo buscar o primeiro lugar, cara, no torneio. Mas tô feliz já de ter ficado aqui em 15. Talvez mais tarde eu volto e faça mais. Já deu 40 minutos de sessão. Trader, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já imaginou quanto tempo você ia economizar da sua vida se você não tivesse mais que fazer as marcações no gráfico para pegar suas operações? Pois é, eu imaginei, e foi por isso que eu criei o indicador Galhardium, que marca aqui no gráfico as regiões para você estar pegando as suas operações. Tá vendo essas linhas verdes aqui no gráfico? Não fui eu que marquei. O indicador já marcou para mim de forma automática, 100% com inteligência artificial, que não erra. Então as marcações são precisas. Às vezes o ser humano vai marcar no olho e acaba errando, acha que a vela não tem pavio e tem. Então quando eu abro qualquer um desses gráficos aqui, ó, nós temos aqui 145 gráficos para ficar analisando e marcando, é muita coisa. Posso escolher qualquer gráfico aqui agora em tempo real, pegar aqui, ó, Amazon. Vou abrir o gráfico da Amazon e já vai estar aqui marcado para mim as regiões que me interessam para operar. Posso simplesmente colocar um alarme aqui na região e analisar outro gráfico. E dessa forma, em pouco tempo, a gente consegue encontrar belíssimas oportunidades. Esse indicador aqui mudou minha vida, ajudou demais nas operações e meus alunos também estão gostando muito. Todo mundo que usou o indicador está muito feliz e satisfeito. E agora ele está disponível para você também. Se você quiser acessar esse indicador, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza?